Adore a Cristo Jesus, meu irmão. Em Cristo Jesus tem tudo o que você precisa. Ele é a resposta para toda a sua angústia. Ele é a luz para todo questionamento da tua vida. Ele está presente aqui conforme a promessa dele. Levante sua mão e toque nas vestes de Jesus essa noite. Não perca essa oportunidade de falar com o Pai. Digno. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ou eu sou teu. Aleluia. Nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, és tu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida. Digno da minha vida, tu és Jesus. Sim, Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno. Digno dessa canção, Só tu és Senhor. digno de todo o nosso louvor. Cante, querido. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Aleluia. Digno da minha vida, Tu és Senhor. e eu sou teu, Senhor. Oh, eu sou teu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia. O nome que sobre todo nome. Nome Que é sobre todos é o teu Jesus. Onde da salvação, só tu és Jesus. digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, Jesus, tem misericórdia Eu de sou nós. teu. Ouve o clamor da tua igreja, Senhor, que diz: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz bem forte, mudar Santo. o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, Jesus. Eu vou construir minha vida Aleluia. em ti. Tu és meu fundamento. Aleluia, Jesus. Eu Vou confiar somente em ti. vou confiar Eu vou parar de confiar em
somente em ti. Eu vou confiar na tua Não mão. vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Santo, santo. És incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar. Aleluia, Jesus. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E as palmas louvam a Jesus. Amém, aleluia. Quero te convidar a caminhar comigo na leitura da palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o versículo 15. E quero convidar você que também está vendo online, se você não teve a oportunidade de ouvir ainda a primeira mensagem, pare aqui, escute a primeira mensagem, porque tem sido uma aventura muito especial, caminhar no livro de Tiago. Aos nossos irmãos que estiveram semana passada, tenha esse conhecimento de muitas coisas que nós vamos anunciar aqui. Se não viu ainda também, se não pôde estar aqui semana passada, eu te convido realmente a acompanhar toda essa série, a depois ver com calma essa mensagem que já está disponível aí nas nossas redes sociais. Agora, leia comigo. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5, vai estar na tela e eu vou estar lendo para vocês. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão, de condição humilde, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta e traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo,
sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Palavra de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra e fale aos nossos corações. Para a glória de Jesus, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, semana passada eu fiz uma afirmação e eu volto a fazê-la, que a carta de Tiago, ela é semelhante, muito semelhante mesmo ao livro de Provérbios do Antigo Testamento. Ela vem com uma série de ensinamentos, uma série de lições, de frases muito fortes, de mensagens muito fortes ao longo de todo o livro. Dentro de todos os ensinamentos que acontecem em Tiago, e a gente vai ver algum deles, eu afirmei semana passada e volto a afirmar que a gente pode dividi-los em 3 grandes blocos: provações, sabedoria e fé. Na semana passada a gente ouviu em Tiago um pouco mais sobre a história dele, quem era o Tiago, irmão de Jesus, como se dá a grande conversão dele, como ele tem um encontro poderoso, se torna um líder da igreja. E falamos um pouco sobre provação, sobre a resposta não natural da provação, que é se alegrar no meio das provações. E uma das coisas que ficou muito forte semana passada foi quando no versículo 3, Tiago olhou para a igreja e disse assim: vocês sabem. Isso ficou muito forte no meu coração essa semana toda. Vocês sabem que ao passarem pelas provações, o Senhor é com vocês. Vocês sabem que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vocês sabem. Agora a gente chega na sequência do texto. E quando eu estava pensando sobre a sequência do texto, ela se encaixa nesse segundo bloco, sobre sabedoria. Só que como são tantas lições, eu tentei imaginar uma ilustração e eu me lembrei de uma cena que a gente estava numa mesa, eu não só me lembro em que lugar, mas estavam alguns dos irmãos que estão aqui na igreja estavam naquele dia, estavam jantando, e de repente eu vi o Adilson catando o telefone e filmando. Todo mundo na mesa, porque naquele momento devia ter umas 12, 15 pessoas ao redor da mesa, e havia pelo menos umas 10 conversas acontecendo. Conversa atravessada de todo lado. E está falando de futebol aqui, e ali está falando de criação de filho, e ali está falando de coisas de house clean, do outro lado falando sobre a promoção, e falando sobre churrasco. E o que era interessante naquela mesa é que a pessoa estava conversando assim, de repente se metia na conversa de lá, e vinha de cá, e tudo aquilo acontecendo na mesa. Vocês já se encontraram em mesas assim? Nós brasileiros somos craques nisso, né? De se engajar em um monte de conversa. A impressão que eu tenho, se olharmos numa maneira desapercebida esse texto, é que Tiago está fazendo isso. Começa a falar sobre sabedoria, de repente fala sobre fé, daqui a pouco ele fala do pobre que fica rico, do rico que fica pobre, e já volta a falar de tentação, e de repente, para onde eu vou? E a gente vai tentar, de alguma maneira, caminhar nesse texto. Eu confesso para vocês que quando sonhamos essa série de mensagens, era para 6 mensagens, e eu não sei se tem como fechar o livro de Tiago em 6 mensagens, porque não teve como fechar o capítulo 1. Eu falei assim, não, vai ficar muito longo, e eu fechei no versículo 15, porque há uma série de sabedorias, uma série de mensagens que o Senhor quer trazer à nossa mente e ao nosso coração. E eu quero começar então no primeiro bloco, dos versos 5 ao verso 8 que a gente acabou de ler. Começa dizendo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade. Sabe, a gente tem por senso comum uma ideia equivocada de que conhecimento é sabedoria. Que a pessoa que teve muito conhecimento, que estudou, que chegou a ser o PhD, e não sei das quantas mais, é uma pessoa muito sábia, mas na verdade nem sempre é. Às vezes a gente acha que sabedoria tem a ver com idade, então a gente vê alguns idosos e fala, puxa, por ser mais idoso é uma pessoa sábia, deve ter conhecimento. E também, na verdade, nem sempre é assim. A sabedoria é algo tão especial. E no contexto bíblico, sabedoria tem a ver com a nossa relação. Na verdade, sabedoria é o resultado da nossa relação com o próprio Deus. Uma frase que eu quero que você guarde no seu coração é assim:
a sabedoria é o resultado de uma vida que obedece aos ensinamentos de Deus. Davi tem um momento que ele fala assim, olha, me fizeste mais sábio do que os mestres, porque eu guardo a sua palavra no meu coração. Me fizeste mais sábio do que os idosos, porque eu guardo a tua palavra no meu coração. E o que Davi coloca naquele momento é que as pessoas com todo conhecimento, com toda a ciência humana, sem a presença de Deus invadindo a sua vida, invadindo o seu ser, de nada vale esse conhecimento. Uma vez eu ouvi uma história muito interessante que o cemitério é o lugar mais rico, é o terreno mais rico. Estão enterrados ali projetos, sonhos, livros, músicas, filosofias, e tudo ficou ali quando a sua vida acabou. Mas essa sabedoria de Deus, meus irmãos, ela aponta para a eternidade. Como eu disse, Tiago, ele tem uma referência muito forte do livro de Provérbios, e Provérbios 9, versículo 10, faz uma afirmação: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O que a palavra está me deixando claro aqui é que essa sabedoria a qual o Tiago está se referindo e a própria palavra nos revela, tem a ver com a nossa relação e o nosso entendimento da vontade de Deus. Entenda bem, quando eu digo que a sabedoria é resultado de uma vida que obedece a Deus, no final desse capítulo, eu não li, mas no final desse capítulo o Tiago fala assim, ó, não adianta de nada você saber das coisas e não fazer. Não é assim? Ele dá essa direta, mas a gente não vai falar disso hoje. O que quero chamar a atenção é que a maneira com que Tiago introduz esse texto me chama muita atenção. Ele diz assim, se algum de vocês falta sabedoria. E eu fiquei pensando, Tiago, por que você colocou o se? Na verdade, na minha vida é quando. Ou quando, muitas vezes no dia, eu vou precisar de sabedoria. Quantas e quantas vezes eu me encontro como um tonto, sem saber o que fazer. Em que momento desse dia de hoje, foram muitas vezes, eu precisei da sabedoria de Deus para lidar com os problemas pequenos e os grandes. Quando Tiago coloca o si, me dá a intenção, será que tem alguém que não precisa da sabedoria? Eu creio que não. Eu creio que Tiago está nos provocando a refletir sobre realmente se nós precisamos disso. E nós precisamos disso todo o tempo. Precisamos de sabedoria divina para tratar com a nossa família, com o trabalho, para estar no trânsito, nos nossos negócios. Precisamos da sabedoria divina na nossa sexualidade. Precisamos da sabedoria divina sobre o que falar, quando eu estou nervoso. A vida inteira precisamos da sabedoria de Deus. E se precisamos tanto disso, o texto diz, peça a Deus que dá a todos livremente. E me parece uma coisa tão simples aqui. Olha o que Tiago está dizendo, fala assim, olha, peça a Deus que Deus te dá. É tão simples esse ensinamento, mas a verdade é que não é assim. A verdade, por mais simples que seja o ensinamento, não é uma realidade da vida de muitos de nós que estamos aqui. Não é uma realidade da minha vida. Porque, sabe, a gente insiste em viver uma vida sem consultar a Deus, a tomar as nossas ações, a tomar as nossas decisões e simplesmente ir agindo e fazendo. E aí quando o problema vem, oh Deus, me perdoa, me ajuda, eu não sei o que fazer. Mas poxa, por que você não me pediu ajuda desde o começo? Sabe, a gente consulta amigos, YouTube, sabe, busca orientação em todo e qualquer lugar antes de se voltar a Deus. E Tiago está dizendo, busque a Deus. Eu pensei em algumas razões por que a gente não procura a Deus. A impressão que eu tenho é que nós nos acostumamos com as respostas rápidas. Sabe, quando você coloca lá no Google, qualquer pergunta que seja, e já tem a resposta na ponta da língua. Né? Esse telefone, não sei nem se vai funcionar agora que eu desabilitei. Ok, Google? Não, desabilitei mesmo, não está funcionando não. Que falar ok, Google, ele já começa a te ouvir falar. Eu não sei se já teve essa impressão de você falar em casa, estava pensando, sei lá, andar de bicicleta, e de repente começa a ver um monte de bicicleta para você. Eu falo assim, esses caras estão me ouvindo, não é possível. E a gente se acostumou com isso aqui. Se acostumou com um clique
ter a resposta. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? A sabedoria de Deus não é assim. A sabedoria de Deus não funciona com um clique. A sabedoria de Deus é relação com o nosso Senhor. Olha que coisa poderosa. Quando o Tiago diz, você quer sabedoria? Peça a Deus. O que o Tiago está dizendo na minha vida e a sua, assim, você quer sabedoria? Ore mais. Você chegue diante de Deus e faça Ele presente de toda a sua vida. Chegue humildemente e confesse a sua ignorância, a sua incapacidade. E em alguns momentos dizer, Senhor, eu não tenho ideia do que vou fazer. Eu não sei mais, Senhor. As coisas estão de um jeito que eu não tenho mais o que fazer. Já não há forças em mim. E quando eu pensei sobre isso, quando eu pensei sobre essa necessidade de, se chegar diante de Deus, o texto diz, peça com fé e nada duvidando. E como isso é possível? O salmista Davi, no Salmo 5, ele diz assim, olha, de manhã, Senhor, ouve meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse texto parece tão irreal. Sabe por quê? Eu acabo de falar com Deus e já estou fazendo conta. Eu acabo de falar com Deus e já quero uma resposta. Sabe, quando criança chega perto de você e fala assim, e quando? Fala assim, meu filho, no final do dia, e quando? Não, depois, mas e quando? Sabe, a gente fica nessa ansiedade, nesse desespero, o que vai acontecer? E quando fala sobre pedir com fé e aguardar, eu lembro novamente dessa parte da mensagem da semana passada que tanto me marcou. Você sabe na sua vida, na sua história, em outros momentos, como Deus foi fiel. Por que não confiar? Por que não esperar? Por não colocar a sua expectativa em Deus? Porque, meus irmãos, escute o que eu vou dizer. É possível, sim, pedir as coisas a Deus sem confiar. É possível pedir a Deus as coisas e continuar sendo levado por emoções. Senhor, por favor, eu não quero mais brigar e já está brigando. Senhor, eu não quero mais estar ansioso e já está olhando o relógio. Senhor, eu não quero mais depositar a minha esperança em coisas banais. E aí eu vejo lá a Mega Sena, eu não sei qual é o nome dos jogos todos, e está em tantos milhões. É isso que salvaria a minha vida, como se a nossa vida dependesse disso. E a dificuldade nossa de aguardar em Deus tem feito que a gente seja essa imagem que Tiago diz, levado pelas nossas emoções, levado pela inconstância das nossas vidas, de uma vida superficial, de uma vida incompleta, de uma vida imperfeita, que muda as circunstâncias e a minha vida muda. E isso Tiago chama aqueles que são como as ondas do mar levadas pelo vento. E ser levado pelo vento é muito ruim. Sabe por quê? Uma ligação muda todo o meu dia, uma ligação muda todo o meu ser, uma notícia faz com que eu me desabe, me desespere. E a vida é feita de ventos, de furacões que atingem a nossa casa. E quantos de nós têm visto o seu lar desmanchar diante dos ventos da vida? E é por isso que a palavra de Deus nos chama a ter o coração firmado na rocha eterna da salvação. Porque quando a nossa vida, a nossa alma, a nossa esperança está firmada no Senhor, vem os ventos, levantam-se os rios, as tempestades caem e a casa fica firmada porque ela está sobre a rocha. É confiar no Senhor de todo o coração e saber, como nós acabamos de cantar. E eu louvo a Deus porque o Senhor, como eu disse, faz as coisas todas muito perfeitas. Ele sabia dessa mensagem e foi Ele que trouxe ao nosso coração essa canção dizendo, o Senhor tem um plano melhor. O Senhor tem um plano melhor. Jeremias vai chegar a um momento da vida dele, no seu livro de Lamentações, ele fala assim, bom é o Senhor para que o esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar
a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe, eu não acredito que meditação oriental, que ficar... isso, nossa, me deixa nervoso. Eu já contei para os irmãos aqui uma experiência terrível, que foi um acampamento de silêncio, que eu fui participar, um retiro de silêncio, 3 dias sem falar nada, e eu quase morri do coração, querendo falar, as palavras estavam aqui assim, ó, blá, blá, blá. Mas o que o Senhor quer da minha vida e da sua? É de alguma maneira que a gente descanse nosso coração. Sabe, porque o final do versículo 8 diz: pois quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz. E antes, um pouquinho antes, ele diz assim, olha, esse que é inconstante não vai receber nada de Deus, porque lhe falta fé. E ao combinar essas palavras, sabe, parece que essa mente dividida tem a ver com o mal do nosso tempo. A nossa mente é acelerada. E eu tenho certeza que alguém no meio dessa mensagem está ouvindo essa palavra e de repente, puxa, mas eu preciso amanhã fazer tal coisa. Puxa, e o carro, sabe, a nossa mente tem uma dificuldade de se concentrar, de se colocar totalmente na presença do Senhor. E eu vou dizer algo. Se esse é o mal do nosso tempo, a palavra de Deus já nos alerta e nos mostra um caminho para a cura. A cura dessa alma dividida, dessa mente dividida, desse espírito dividido, desse homem, dessa mulher que é inconstante, instável em tudo que faz. E a maneira de tratar essa instabilidade, a maneira de sermos íntegros, de sermos perfeitos, a maneira de nos colocarmos, sabe, como alguém que está completo diante de Deus, é guardar o nosso coração, alimentar a nossa alma com as coisas de Deus. É por isso que Provérbios vai dizer, acima de todas as coisas, guarde o coração, porque dele procede a fonte da vida. E guardar o coração, meus irmãos, precisa ser uma decisão e atitudes práticas. E a primeira delas é silenciar as vozes de incredulidade que vêm desse mundo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nosso coração é como um jardim. E aquilo que você for plantando dentro, é aquilo que você alimentar, é o que vai brotar na sua vida. E quando eu falo silenciar as vozes da incredulidade, a Bíblia fala sobre você ter uma multidão de conselheiros. Que no multidão de conselheiros há sabedoria, mas pensa bem quem você vai trazer para te aconselhar. Pensa bem quem você vai trazer para te alimentar e te animar a alma. Alguns conhecem essa história. Eu me converti aos 13 anos, meus irmãos. Aos 13 anos eu conheci o Senhor. Aos 13 anos, um vazio na minha alma tomou o meu ser quando a minha bisavó faleceu. Foi a minha primeira experiência com morte e eu não entendi o que era aquilo. Eu vi uma mensagem e entreguei minha vida ao Senhor. Dos 13 aos 16 anos, eu li Bíblia de uma maneira que nunca mais em minha vida, ainda hoje, eu não consigo ler Bíblia como eu lia naqueles dias. Eu queria conhecer as histórias, eu li as Bíblias infantis para aprender as historinhas bíblicas. Eu li a Bíblia porque eu queria aprender mais de Deus, e eu estava numa busca, numa sede tão grande de Deus. E no mesmo período que eu estava mudando a minha vida em conhecer o Senhor, eu tinha um amigo desde a 7ª série. Fizemos a 7ª, 8ª, o primeiro ano, o segundo ano, já estávamos no ano da nossa formatura. O nome dele era Marcel. Marcel era um amigo meu já de 5 anos. E a minha amizade com ele era antes de eu conhecer o Senhor. E agora eu conheci o Senhor. Mas o Marcel estava enfrentando um monte de problemas. Ele estava com um relacionamento complicado com uma namorada. Mas o pior naqueles dias foi que o Marcel brigou feio com o pai dele. Trocou socos com o pai dele. E eu já conhecia da palavra. E ao invés de virar para ele e falar assim, cara, honra o teu pai. Pede perdão. Eu já sabia disso. Eu olhei para ele e falei assim, cara, seu pai tem força de homem e se você brigar com ele, você vai apanhar toda vez. Apesar de conhecer a palavra, eu era incapaz de falar, talvez pela timidez, pela vergonha, eu não sei.
Um dia, no final de uma classe, o Marcel falou assim, cara, eu quero conversar contigo. E eu estava cansado das ladainhas dele, essa é a verdade. O Marcel saiu da escola, foi para casa, pegou a arma do pai e tirou a própria vida. No dia seguinte eu recebi essa notícia, que o meu amigo havia se suicidado. Eu lembro de chorar. E eu lembro de uma visita do meu pastor que me marcou a vida. Eu chorava e falava, pastor, se eu tivesse saído, se eu tivesse atendido, ele queria conversar, eu teria falado algo que teria mudado aquilo. E meu pastor me olhou nos olhos e falou, sabe a verdade, Rafael? Você teve milhões de oportunidades e nunca falou. E se você tivesse saído naquele dia, você possivelmente ficaria em silêncio. A partir de hoje, nunca mais deixe uma oportunidade passar sem falar dessa graça divina, sem falar dessa esperança do Senhor. Você precisa parar de alimentar sua alma com lixo. Você precisa parar de alimentar a sua alma com pornografia. Você precisa parar de alimentar a sua alma de maus conselhos. Você precisa parar de alimentar a sua alma com a sua própria arrogância, com seus sentimentos de maldade. Você precisa parar de alimentar a sua alma com conselhos vazios. Você precisa alimentar a sua alma com o Senhor. Se você quer se cerque de pessoas que amam o Senhor, que te ajudarão, que te levarão de alguma maneira a crescer em graça. E não alimentar o seu egoísmo, e não alimentar a sua razão sem sentido. E a palavra, então, me dá um caminho a essa pergunta, como aumento a minha fé? E assim, está escrito em Romanos 10, 17, você talvez já citou essa palavra muitas vezes. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quer crescer na sua fé? Aumente a sua caminhada com Cristo, aumente o seu tempo com o Senhor, aumente o seu tempo com a palavra de Deus. Leia mais, busque mais, peça para que o Senhor invada o seu ser. Que tire de você as dúvidas, que tire do seu coração a incredulidade, que tire do seu coração a amargura, porque o Senhor tem poder para mudar as nossas vidas. É sobre isso que a palavra está falando. O Senhor não quer que a gente viva como esse ser inconstante que vai de um lado para o outro, mas de alguém que está firme na rocha da salvação. E isso não tem nada a ver com anos de igreja, meus irmãos. Porque você pode ter anos e anos na casa do Senhor e ainda hoje sofrer dessa inconstância de alma. E o que Tiago está falando é dessa vida dividida. Desse ser dividido porque tem dúvida. E por isso, meus irmãos, clame a Deus. Sabe, em Marcos capítulo 9, é um texto tão poderoso. Jesus volta da transfiguração. Os discípulos viram o Senhor glorificado. E Ele está chegando no meio e acontece uma coisa. Eles não conseguem cuidar de uma criança. Eles trazem essa criança aos pés de Jesus. E Jesus começa a conversar com o pai e fala, quanto tempo isso acontece? Ele diz, desde criança. Ele se lança no fogo, na água. Senhor, se podes, faz alguma coisa. A resposta de Jesus àquele homem. Jesus olha para aquele pai e diz, se podes. Tudo é possível àquele que crê. E eu paro aqui. Ouvir isso do próprio Jesus me daria vergonha de falar o que esse pai falou. Porque ele olha para o Senhor. E a Bíblia diz que ele exclama. Algumas versões diz que ele chora e diz, creio, Senhor. Mas ajuda a vencer a minha falta de fé. Ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu gosto de olhar essa oração como a oração da sinceridade. A oração daquele que rasga o coração e diz para Deus, Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma experiência que eu já contei em alguns lugares de uma senhora que fumava anos e anos. E um dia ela virou para mim e falou assim, pastor, eu queria tanto parar de fumar. Eu falei assim, como que você ora, meu irmão? Eu falei assim, Senhor, eu detesto o cigarro, eu quero largar o cigarro. Eu falei assim, para de mentir para Deus.
Fala para o Senhor: Senhor, eu amo essa fumaça, eu amo fumar, como me dá prazer fumar, mas Senhor, eu sei que isso destrói a minha vida, eu quero largar disso, Senhor, livra-me disso. Porque a gente fala com Deus como se Deus não soubesse. Tenha coragem de colocar-se diante do Senhor e rasgar a sua alma. Não fique envergonhado, porque Ele já sabe tudo. Oração não tem nada a ver, meus irmãos, com fazer Deus conhecer as coisas como se Deus se surpreendesse. Uau, você está fazendo isso? Não, Ele sabe tudo. A oração tem a ver com as nossas vidas, se colocar diante dEle e fazer Ele parte presente da nossa história. Compartilhar com Deus o que está no nosso coração. Quem tem filho adolescente sabe o que eu vou falar agora. Quando seu filho chega da escola, fala assim: e aí, filho, como foi a escola? Bom. Mas aí, o que foi bom? Legal. Nossa alma parece sair do corpo e voltar. Porque eu me importo com tudo da vida e da história do meu filho. Eu quero saber, eu o amo. E assim é com o nosso Deus. Deus te ama tanto, meus irmãos, que Ele se importa com cada história, com cada dúvida, com cada inquietude do seu ser. Tudo isso é importante para o Senhor. Então faça o Senhor parte da sua vida. Essa é a primeira das grandes lições. Sabedoria tem a ver com a relação com Deus. Há uma segunda lição, e essa eu vou passar bem rápido. Tiago diz: o irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. O irmão rico deve se orgulhar-se quando viver em condição humilde. E assim, o texto passa um pouco confuso, porque a primeira parte é legal. A primeira parte é muito boa, na verdade. Assim, o pobre se orgulha quando fica rico. É isso que está falando. Eu ouvi um dia desse uma pessoa falou assim: nossa, eu queria um dia ser pobre. Que ser pobre todo dia está ruim demais. Mas a segunda parte não faz sentido. Rico, orgulhe-se quando você for pobre. E aí faz uma confusão na mente. A lição que está lá relatada no verso 10, 11, é simples. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, e cai a sua flor e a sua beleza é destruída. O que Tiago está falando, ainda nesse bloco de sabedoria, é o seguinte: nem pobreza e nem riqueza tem importância quando a gente olha pelo plano da eternidade. Sabe, o que o Senhor quer é que a gente foque nosso coração nas coisas eternas. Que a gente não coloque a nossa esperança nessas coisas transitórias. Que a gente entenda que essa vida passará. E que esta flor é a nossa história, que se seca e que se acaba. E Tiago também está citando aqui o texto de Isaías, que fala seca. E o texto de Isaías diz: cai a erva e seca, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o último bloco de lições que Tiago tem para nós, ele diz feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A gente precisa entender uma diferença entre tentação e provação. Como eu disse, o livro de Tiago vai falar muito sobre provação, mas tentação é uma coisa totalmente diferente. Provação tem a ver com um instrumento de Deus usado para nos aperfeiçoar. Deus usa as provas da vida para nos aperfeiçoar. Deus usa as circunstâncias que muitas vezes nos cercam, as dificuldades que nós passamos para, de alguma maneira, ir nos amoldando, nos aperfeiçoando. Há um texto muito especial, Deuteronômio 8:2, diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Olha que coisa poderosa aqui. Deus está dizendo que a caminhada do deserto foi uma maneira que Deus usou para tratar Israel. E se Deus fez isso com Israel, que Ele livrou com 10 pragas do Egito, abriu o mar vermelho, mandou maná do céu, mandou cordonize, tinha uma coluna de fogo, uma coluna de...
nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Se Deus fez isso com Israel, os testou, meus irmãos, quanto mais nós, que temos ar-condicionado em todos os ambientes que a gente vai, com uma vida muito mais tranquila, também seremos testados, também seremos aprovados diante dos olhos do Senhor, quando nós passamos pelas provas. Davi chega ao ponto de dizer: Senhor, sonda-me, prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Ao pensar sobre essas coisas, meus irmãos, me faz entender que provação é um instrumento de Deus, mas não tentação. Tentação é uma ação maligna. A tentação ela é usada para nos conduzir ao pecado e nos afastar de Deus. A versão Almeida Corrigida, ela muda esse texto, porque a palavra aqui usada para aprovado é a mesma. Tem 3 citações de provações, e uma falando sobre Deus não tentar, no capítulo 1. Lá no primeiro verso 3, depois aqui e mais à frente. É a mesma palavra para todas. Dependeu do tradutor bíblico dizer qual era a tentação e qual era a provação. E eu creio que é o contexto que nos ajuda a entender. A Almeida Corrigida traduziu: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando aprovado receberá a coroa da vida prometida aos que amam. Deixa eu explicar isso para vocês. O que o Senhor está ensinando para nós aqui é que Deus não tenta ninguém. Deus não nos conduz em um caminho para tentar de alguma maneira fazer com que a gente venha viver o pecado. Ao contrário, Deus nos prova, Deus nos dá oportunidades de testar a nossa fé. Mas o inimigo, ele nos tenta. Ele tenta nos tirar da presença de Deus, ele tenta fazer com que a gente peque, porque o resultado da tentação é o pecado, é a queda, é a destruição. E tem uma coisa que eu vou falar agora, que se você leu esse texto e não se deu conta, isso vai te chocar. Que Satanás somente tenta as nossas vidas naquilo que o nosso coração é fraco. Ele só nos tenta nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas. E isso é muito duro de ouvir. Não é que Satanás olha para a nossa vida e fala assim: agora eu vou fazer uma coisa diferente para ver se ele cai. Não. Ele vai exatamente naquilo que está no seu coração. Ele vai exatamente na razão que é o seu desejo. O versículo 14 vai falar sobre isso. Que nós somos tentados pelos nossos desejos, pelos desejos que estão na nossa vida. E aí o inimigo vem na nossa face, naquilo que a gente é fraco, naquilo que a gente é débil, naquilo que a gente se sente enfraquecido. E a maneira que a Bíblia fala isso é como com uma gravidez. Começa com o mau desejo que nos seduz, e aí eu começo a seduzir, eu começo a namorar, eu começo a desejar algo, e essas vontades do meu coração começam a tomar a minha mente, o meu pensamento, e quando eu dou asas aos meus desejos, isso me leva a conceber o pecado, e dentro do seu ventre é um bebê pecado. Há esse sentimento de falar: e se eu faço? E se ninguém vê? Mas se eu fizer, ninguém vai ver, eu quero tanto, eu desejo tanto, eu posso fazer e ninguém vai me dar conta. E quando nós finalmente consumamos o pecado, a Bíblia diz que ele gera morte. Esse é o processo. Estamos vulneráveis ao ataque dos inimigos por causa da fraqueza do nosso coração. É por isso que Jeremias diz que o coração é enganoso, mais do que qualquer outra doença. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Tentação não é sinal de uma vida longe de Deus. Tentação não é pecado. Não confunda as coisas. Sabe por que é importante você entender isso? Porque você pode estar passando por tentações e pensamentos e lutando com isso. E eu quero te dizer, Jesus foi tentado em todas as coisas. É por isso que existe lá essa lembrança no nosso coração de Hebreus 4,15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu vou dizer uma coisa a mais: o pecado vai ser sempre uma luta nas nossas vidas.
E o pecado não tem poder de nos tirar a salvação. A gente vai, quando uma vez pecar, ouvir o Espírito Santo, ele vai incomodar o nosso coração e nós vamos pedir perdão a Deus. E na cruz de Cristo vamos encontrar a graça bendita. E se de coração sincero nos arrependermos, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado e nos faz novas criaturas. E isso é maravilhoso e poderoso demais. Mas escute algo. O pecado traz morte e destruição onde ele passa. É por isso que Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, que as coisas mais importantes deveriam estar nela, ele diz: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Porque o pecado destrói casamentos, o pecado joga carreiras fora, o pecado destrói amizades, o pecado enterra ministério, o pecado destrói aonde ele passa. E tem pessoas que têm que lidar a vida inteira com consequências de pecados que passaram. Homens que estão na prisão anos e anos, porque cometeram um assassinato, mas encontraram aqui. Mas lidam com a consequência do pecado. E há muitos que jamais irão para a prisão, mas muitas vezes vivem uma prisão mental, porque não consegue descansar na liberdade que há em Cristo. E é por isso, esse bloco é de sabedoria, porque eu volto no verso 12. E eu já concluo com isso. O que o Senhor quer na minha vida e na sua, é que a gente possa enfrentar as tentações e superá-las. É por isso que o verso 12 diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Porque Deus quer que você viva uma vida íntegra, completa. Que você viva uma vida debaixo da sabedoria do Senhor. Que você viva sobre os cuidados de Deus. Que as garras imundas de Satanás não destruam a sua alegria e o seu ser. Que você não tenha que lidar anos com consequências do pecado, mas que você viva uma vida cada vez mais cerca e mais próxima de Jesus, que sendo tentado não caiu e não pecou. Ele quer que você tenha uma vida plena. E vida plena, nas palavras de Jesus, significa viver uma vida em abundância. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que a gente possa olhar para esta carta nesses dias e pedir ao Senhor que nos aumente a fé. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que a gente possa, de fato, desfrutar dessa vida em abundância. Para a glória de Jesus. Amém? Orar por. Pai Santo e bendito, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, sem ti nada somos, ó Pai, nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar o nosso coração, ó Pai. Ajuda-nos a confiar, ó Deus, realmente na tua palavra, em silêncio, em tranquilidade, ó Deus. Tire de nós, ó Deus, a agitação, ó Deus. Vivemos num mundo tão agitado, corremos desde a hora que levantamos até o fim do dia, cumprindo horários, indo de um lado para o outro, enfrentando o trânsito. E essa agitação, ó Deus, tem invadido a nossa mente, invadido todo o nosso ser, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente estar firmados em Ti, ó Pai. Não andarmos, ó Deus, como crianças inconstantes, levados por ventos de doutrina, crianças inconstantes como a agitação da água do mar que leva de um lado ao outro, mas que os nossos pés estejam sobre a rocha eterna da salvação, ó Deus. E, ó Deus, firmados em Ti, dá-nos, ó Deus, a força, a coragem, a ousadia, ó Deus, de enfrentar, ó Pai, os desafios dessa vida, ó Deus, e diante das tentações, ó Deus, ter a força de dizer não, ó Pai, de clamar a Ti, de buscar a Tua face, de buscar, ó Deus, a Tua direção, ó Deus, para saber como andar, como seguir adiante. Abençoa os Teus filhos, ó Pai. Abençoa a minha vida, Senhor. Que verdadeiramente, ó Deus, a gente possa encontrar, ó Deus, essa paz perfeita, ó Deus, que só há, ó Deus, em Ti. Essa paz que o mundo não é capaz de dar, ó Deus, que somente
é possível viver, ó Deus, quando nós estamos, ó Deus, guardados por Ti e selados com Teu Santo Espírito. Ó Deus, se na vida do meu irmão, da minha irmã, se na minha vida, Senhor, nós temos que lidar, ó Deus, com consequências do pecado, ó Deus, livra-nos a nossa mente, o nosso coração e dá-nos paz. Porque sabemos que na cruz do Calvário, ó Deus, o Senhor perdoou os nossos pecados. E a nós está reservada a coroa naquele dia glorioso, a qual nos encontraremos contigo, ó Pai. E nós cremos nisso, ó Pai. Satanás não tem poder, ó Deus, sobre a nossa mente. Satanás não tem poder sobre a nossa família. Satanás não tem poder de nos acusar, porque nós somos novas criaturas em Teu sangue, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nos cercar de homens e mulheres, de amigos e irmãos de verdade, que nos ajudem a crescer em fé, ó Pai. E mais, Senhor, faz de nós, ó Pai, homens e mulheres que aconselham, que usam sua boca para glorificar o Teu nome, ó Pai. Para, ó Deus, ensinar palavras de justiça, ó Deus. Para poder, ó Deus, buscar o melhor diante dos momentos difíceis que a vida se apresentar, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Guarda os casamentos, guarda as amizades, ó Deus. Guarda a comunhão da Tua igreja. Guarda as nossas vidas na Tua palavra. E que possamos, ó Deus, todos os dias viver essa vida e essa vida em abundância. Para a glória do Teu nome é que oramos. E agradecemos todas essas coisas em Cristo Jesus.